A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, do nosso devocional Simply Pentecostal. Para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui mais um dia para poder juntos ler a palavra de Deus, meditar nela e permitir que o Senhor Jesus possa falar ao nosso coração. Amém? Hoje nós estaremos lendo especialmente o livro de Salmos, capítulo 55, este lindo salmo de Davi que esboça uma tristeza, um peso, um fardo que o servo do Senhor estava levando, e nós vamos ver o porquê e como ele simplesmente tem o escape de poder se livrar, de poder colocar este peso nas mãos daquele que tem todo o poder de resolver os seus problemas. Portanto, se esta é a primeira vez que você está conosco, não esqueça de poder se inscrever no canal, colocar as notificações para que juntos possamos ler a palavra de Deus. Amém? Portanto, vamos lá. Salmos 55, e a Bíblia nos diz assim: Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me, lamento-me e rujo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse: quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria, do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor dela, sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque deles me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte, vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei a Ele, e Ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e tampouco temem a Deus. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Aleluia. Que salmo glorioso! E se você, como eu, pode notar nesta súplica, nesta oração de Davi, você pode ver o seu coração, você pode entender que o servo do Senhor estava passando por uns momentos terríveis, por momentos angustiantes. Ele estava sendo perseguido, ele estava sendo cruelmente perseguido, não somente pelos seus inimigos, mas, acima de tudo, traído por amigos íntimos, por pessoas que, como ele diz, estava caminhando com eles, ia com eles para a casa do Senhor. E Davi, ele
Assim como ele diz no Salmo 41, versículo 9, ele diz e ele fala aqui os seus próprios familiares, as suas próprias pessoas que estavam junto dele se levantaram contra ele. Isso Davi passou, e este salmo é um salmo também messiânico, porque fala exatamente, mostra aquilo que Jesus, ele passou e a traição que ele sofreu, não de pessoas fora do seu convívio, mas do próprio Judas, um de seus discípulos. Portanto, meus queridos e amados irmãos, quando nós vamos ver este salmo, em primeiro lugar, nós estamos vendo Davi, ele desesperado, ele coloca nos seus primeiros versículos, inclina a Deus, atende, ouve. Eu estou lamentando, eu estou rugindo, existe dentro de mim algo que está clamando diante de ti. E chega um ponto que Davi, ele como que se esgota daquele problema, e o que é que ele decide? Versículo 4 ao versículo 6, ele disse, olha, se eu pudesse, eu pegaria como asas, como de uma pomba, eu voaria, eu iria para o deserto, eu fugiria, eu escaparia. Esta era a vontade do salmista. E meus queridos e amados irmãos, o lindo do livro de Salmos, o lindo daquilo que Davi ele compõe nos seus hinos, é porque é algo muito real, é algo que se relaciona muito com o homem, com o crente, com as pessoas. Porque quem de nós já não passou por situações dessa? Quem de nós, como ele diz, o meu coração está dorido dentro de mim e terrores de morte sobre mim caíram? Quem de nós já não passou uma situação que você sente assim, que você desejaria, Senhor, se eu pudesse escapar daqui, se eu pudesse sair disso, se eu pudesse simplesmente fugir de tudo isso? Entretanto, não é o fugir, não é o escapar que vai muitas vezes solucionar o nosso problema. E Davi ele começa e ele mostra dizendo que o problema estava dentro da sua cidade, estava ao redor dos muros, estava nas ruas. E eu imagino que talvez o próprio salmista ele passava, caminhava nas ruas, fosse de Jerusalém ou de Hebrom, aonde ele reinou, e nós vamos ver de que havia, né? Atrás dos bastidores, as pessoas comentando, as pessoas falando, as pessoas se levantando, os olhares. E, irmãos, aquilo e isso dói. E dói muito, aleluia. Somente quem passa é que sabe. E nós vamos ver que Davi, ele continua diante do Senhor. Ele disse, olha, Senhor, e ele diz, foi o meu amigo, foi a pessoa íntima, foi a pessoa que estava junto de mim. Oh, irmãos, quão duro é. Mas louvamos a Deus, porque em tudo isso, não é? Como diz Provérbios 17, que diz que em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Existe, Deus vai levantar, Deus ele vai fazer algo. E quando nós vamos ver, ele diz no versículo 16, depois de ver todas essas coisas, todo este problema, ele cercado de todos os lados, a sua alma dolorida de tudo isso, e ele disse, mas ele toma uma decisão, ele coloca-se na posição, ele disse, mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Oh, que segurança tinha este homem de Deus, o rei Davi. Ele sabia, meus queridos, e eu fico imaginando muitas vezes, este homem, ele vivia no tempo da lei, ele não vivia no tempo da graça, como nós temos hoje, que nós temos o Espírito Santo de Deus vivendo em nós, que nós temos o acesso à Bíblia Sagrada, o Novo e o Antigo Testamento. Estes homens viviam e eles estavam escrevendo a história daquilo que hoje nós temos em nossas mãos. Entretanto, a fé destes homens e mulheres de Deus, nestas circunstâncias, nestes momentos da sua vida, que talvez seria mais fácil abandonar tudo, fugir, deixar. Entretanto, naquela hora, naquele momento, ele sabia tomar a decisão certa. E qual era? Eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. E ele disse, de tarde, de manhã, ao meio-dia, eu orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Aleluia! Precisamos no dia de hoje, mais do que nunca,
ter esta confiança no nosso Deus e saber que nós não estamos servindo a um Deus que está tão distante que não nos ouve, que nós não estamos servindo a um Deus que nos esqueceu aqui na terra, mas nós estamos servindo a um Deus que ouve, que se nós nos colocarmos e dissermos: Senhor, eu invocarei a Deus de manhã, de tarde, de noite, e Ele me ouvirá. Aleluia. Mas ele termina o seu versículo, o seu salmo, dizendo: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Que gloriosa verdade para as nossas vidas. Diante desses inimigos, diante dessas circunstâncias, diante daqueles que estavam ao seu redor, que Davi, ele disse, a sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração apenas guerra. Estavam ali falando palavras bonitas, palavras lisonjeiras, palavras que encantavam para amaciar. Entretanto, a profundidade das suas palavras no fundo do coração daqueles homens era guerra contra o servo de Deus. E ele dizia, as suas palavras eram mais brandas do que o azeite. Todavia, eram espadas nuas. Oh, quantas vezes nós enfrentamos isso. Fora, muitas vezes dentro da nossa casa, até dentro da igreja, dentro do nosso trabalho, em qualquer lugar que seja. Eu quero que você saiba que a nossa posição em situações como essa, quando o inimigo ele se levanta, aleluia, a situação, a solução não é fugir, se esconder, bater as asas e ir para o deserto, se isolar e ficar lá guardadinho, ou o problema vai passar. Não, a solução está em lançar o nosso cuidado, a nossa preocupação sobre o Senhor. O pastor, saudoso pastor Isaac Martins Rodrigues, da Assembleia de Deus de Abreu e Lima, em Pernambuco, um dia ele falando comigo, ele disse: minha filha, quando eu tenho alguma preocupação, eu entrego na mão do Senhor Jesus e eu vou dormir em paz. Eu não levo comigo, porque eu sei, naquela humilde, não é? E tão linda sabedoria daquele décano, daquele homem de Deus que já está com o Senhor. Para que eu vou me preocupar, minha filha? Se somente Jesus ele pode fazer. Que verdade, aleluia. E não é isso que diz também a carta de 1 Pedro 5 e 7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, aleluia. Quando nós lançamos sobre ele o nosso cuidado, o peso, o nosso fardo, a nossa ansiedade, a primeira coisa que nós sentimos, meu querido e amado irmão, é que nós sentimos alívio. Você está carregando aquele peso sobre os seus ombros, você tira de você, e quando nós dizemos tira, não é lançar 50% e carregar os outros 50%. Não é jogar diante de Deus 90% e ficar com 10%. Não é lançar 99% e ficar carregando 1%. Não, mas é 100% lançar sobre Ele. É dar para Ele, é explicar, é dizer, é falar, disse: Senhor, eu não posso carregar este fardo, Senhor, isto é demasiado, eu vou ficar ulcerado, eu vou ficar doente, eu vou ficar estressado, eu vou morrer. Qual é a solução? Lance sobre Ele, e quando nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, a primeira coisa que Jesus ele nos traz é
alívio, porque é isso que ele nos fala em Mateus 11, 28 e 29. Ele: tomai sobre vós o meu jugo, porque é leve. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Portanto, meus queridos irmãos, portanto, irmã Vânia, não adianta nós estarmos carregando um fardo tão pesado por causa de A, de B, de C, por causa de uma situação, por causa de um problema, por causa de finanças, por causa de trabalho, por causa de família. Você não poderá resolver o problema. Lance sobre ele. A segunda coisa que nós sentimos quando nós lançamos a nossa ansiedade sobre ele é segurança. Porque nós temos a segurança em quem nós estamos lançando, em quem nós estamos dando o nosso problema, em quem nós estamos colocando sobre ele. Você pode imaginar que uma pessoa que está sendo condenada e está sendo diante de um jurado, de um juiz, aquela pessoa, seja culpada ou não, o que ela faz? Ela está colocando a sua segurança, ela está colocando o destino, se ele vai ser absolvido ou se ele vai ser condenado, sobre uma pessoa que se chama advogado. E a Bíblia nos diz de que nós temos um advogado para com Deus o Pai. Aleluia! E esse advogado, ele não faz tramóias, ele não faz jeitinho. Ele, aleluia, ele é o próprio que ele se apresenta diante de Deus e ele intercede por nós e ele diz, aleluia, e ele nos traz a segurança que o nosso caso está sendo ouvido, está sendo resolvido. Irmã, mas tanto tempo, já fazem 5 anos, não se importe, comece, continue lançando sobre ele, porque ele nos dá segurança que ele vai resolver a causa, aleluia. Mas em terceiro e último lugar, quando nós lançamos a nossa ansiedade sobre ele, sabe o que acontece? Nós recebemos o consolo do Espírito Santo de Deus. Nós conseguimos deitar a nossa cabeça e descansar, porque nós entregamos a ele e ele é o advogado e ele é o justo juiz e é ele que vai fazer e é ele que vai resolver e nós não precisamos ficar carregando mais isso, não precisamos mais nos ulcerar, não precisamos mais ficarmos doentes na carne, na alma e quantas vezes atinge o nosso espírito. Assim que, meus queridos e amados irmãos, que assim como Davi, nós possamos em toda a nossa situação saber, dizer na hora da nossa angústia: eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Que grande segurança na sua palavra. Esta segurança não veio daqui. Essa segurança vem do alto, daquele que pode, daquele que tem todas as coisas, daquele que é soberano sobre as nossas vidas. Por isso que o Senhor Jesus possa te abençoar neste dia e que você tenha muito claro este versículo no seu coração e não carregue o fardo, lance sobre ele, porque ele tem cuidado de ti. Que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente. Amém.